Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para nosso resumo desta segunda-feira, hoje, 14 de abril de 2025. E vamos sem delongas. Bom, o deputado federal Ricardo Aires, ele diz que a anistia aos envolvidos nos atentados de 8 de janeiro é uma das maiores controvérsias institucionais e propõe um plebiscito. O que vocês acham disso? Um plebiscito para todo mundo dar opinião, dizer o que quer. Se dá anistia para essas pessoas, não, não. Eu, sinceramente, vou dizer para vocês, eu acho que é um canhão para matar uma pulga, né? Porque nós estamos falando de 140 pessoas, 142 pessoas que estão presas efetivamente, daquelas mais de 1.000, 1.200, 1.300 que foram presas lá no dia da tentativa de golpe. Naquele dia foram mais de 1.200, 1.300, mas desses, já quase todo mundo foi para casa, tem 142, se eu não me engano. Você fazer um plebiscito nacional para decidir uma questão tão pequena, sinceramente, para mim, não vejo sentido, sabe? Assim, eu acho que é uma coisa que, inclusive, eu continuo defendendo. Cabe ao judiciário decidir, o parlamento não tem que se meter. O judiciário tem que decidir essa questão, senão daqui a pouco tudo vai virar. Então, assim, vão passar para o parlamento, por dizer, o cara, enfim, tantas coisas que vão passar e parlamento. Não, isso aí tem a justiça para definir. Eu acho que é o parlamento se metendo onde não deve, onde não tem menor sentido que se meta, tá bom? Bom, nós estamos repercutindo aqui um material da Folha de São Paulo que colocou o Tocantins entre os 11 estados que adotaram a reforma da Previdência branda, mais branda, né? E a Folha diz que o déficit da Previdência do Tocantins em 2023 foi de 410 milhões. Eu fiz uma entrevista com o ex-deputado Paulo Mourão, vai ao ar nesta quarta-feira, em que ele fala sobre essa questão da Previdência, é uma coisa que o Paulo fala há muitos anos, né? Nós temos um problema previdenciário. Acabamos de fazer uma reforma da Previdência, como foi dito aí na matéria, mais branda, porque teve aquela pressão em cima do governador Vanderlei Barbosa, de deputados principalmente, e aí vai cedendo e acaba fazendo a reforma que não é aquela ideal, né? Porque nós temos um problema seríssimo de caixa futuramente. Já você vê um estado novo igual o Tocantins já tem bastante desembolso do governo para cobrir aí a folha, quer dizer, um dinheiro que devia estar indo para educação, saúde, segurança, transporte, enfim, todas as áreas, e nós estamos usando esse dinheiro para cobrir folha de aposentado e pensionista. Então, assim, isso é um problema sério. Se já tem um problema hoje, imagina daqui a um tempo. É um problema para o servidor. O Estado, uma hora, vai ter que chamar novamente a Assembleia para debater esse tema, sindicatos para debater esse tema, enfim, é um tema complicado. Lógico, lá atrás teve roubo, que a gente não sabe, ninguém devolveu o dinheiro, enfim, diz que mais de 1 bilhão de reais desviados, mas existe uma questão muito pragmática, né? O Estado tem que pagar a folha de aposentados e pensionistas. E como fazer isso? É uma questão que vai ter que movimentar aí sindicato, vai ter que movimentar bastante gente aí. Bom, no bilhete de hoje eu falo sobre a questão das emendas parlamentares. De novo, me coloco contra. Eu acho que tem que acabar com emenda. Eu sou sonhador, eu sei disso, é sonhador, mas acabar com a emenda no Congresso, Assembleias Legislativas e câmaras municipais. É uma excrescência. Ela levou a relação de executivo e legislativo às raias da promiscuidade. É um negócio que tem horroroso para a política nacional, complicadíssimo, nada se vota se não pagar a emenda. Então, assim, a emenda virou um fim em si mesmo, né? Não é mais um meio, é um fim em si mesmo. Isso é horrível. Ela deturpou toda a prática política do parlamento. É um negócio horroroso. Então tá aí minhas ideias, vocês podem acompanhar aí para concordar, discordar, tá bom? E vamos ver aqui, agora eu vou pro in off de hoje, tem umas coisinhas bacanas que eu trouxe aqui, também umas repercussões da Folha e do Estadão. A primeira repercussão do Globo, na verdade, né, do Globo, o Globo dizendo que o Tocantins está entre os 4 estados, é, junto com Rio de Janeiro, Bahia e Goiás,
com indícios de crimes de desvio de recursos de emendas parlamentares, elas aí as emendas, e convênios por meio de licitação e contratos fraudulentos na área de limpeza. É parte daquela operação Overclean, é isso, é Overclean, da Polícia Federal, que teve como alvo o empresário José Marcos Moro, o rei do lixo, né, que articulava aí, enfim, um esquema absurdo, e municípios do Tocantins, não é o governo do Tocantins, tá? Municípios do Tocantins são citados. Aí, inclusive, na decisão do ministro Cássio Nunes Marques, segundo a matéria do Globo, não são citados quais municípios, mas aparece, então, nessa questão do rei do lixo, esquema de emenda para limpeza urbana, aparece, então, municípios do Tocantins, junto com municípios do Rio, Bahia e Goiás, né? Também sobre emenda, uma coisa que me chamou a atenção, no estado de São Paulo de sábado, que depois ele fez uma matéria falando sobre deputados federais e senadores que estão destinando emendas para outros estados, que não aquele o de origem, né, desses parlamentares, no total de 550 milhões de reais. Do Tocantins, os parlamentares tocantinenses enviaram 18,2 milhões de emendas para onde? São Paulo, o estado mais rico da federação. Veja só, mais de um terço da população do Tocantins abaixo da linha de pobreza e mandando 18,2 milhões para São Paulo. A reportagem não trouxe os nomes dos belezinha, tá? Que fizeram isso aqui. É um absurdo. É um absurdo. Não tem desculpa para isso, não, sabe? Tem desculpa. Bom, o governador Vanderlei Barbosa, ele compartilhou no seu perfil no Instagram uma matéria sobre a pesquisa do Instituto Paraná que mostra ele, o senador Eduardo Gomes, que estariam liderando a corrida sucessória para o Senado. Bom, a conclusão que eu ouvi geral das pessoas, bom, para quem não quer renunciar, por que compartilhou uma pesquisa que mostra ele liderando a corrida sucessória, a corrida eleitoral para o Senado, né? Bem, aí virou aquela quizumba, né, nos grupos de WhatsApp, roda de conversa, ou seja, voltou a discussão sobre a renúncia do governador, lógico que ele precisaria fazer em abril do ano que vem, se quiser realmente concorrer ao Senado. Então, um tema, o governador vinha dizendo com muita insistência que não vai renunciar, mas esse compartilhamento aí gerou bastante especulação, tá bom? Quem está tentando voltar, parece que está voltando, na verdade, à base palaciana, o deputado estadual Eduardo Dertins. Ele fez uma postagem nas redes sociais no final de semana, no final de semana passada, na verdade, com o governador Vanderlei Barbosa, e parece que tem como padrinho aí o presidente da Assembleia, Amélio Caires. Os três estão todos sorridentes na foto, e ele colocou o seguinte texto, né? Consagrando aí a reunificação dele com o Palácio. Juntos somos a força que transforma o Tocantins em um futuro de oportunidades e conquistas. Tá aí, a foto tá aí no New York para vocês verem. Bom, o deputado estadual Júlio Gel fez uma visita ao projeto de irrigação São João em Porto Nacional e ele diz que o cenário lá é de completo abandono e falou que vai propor uma CPI desse projeto de irrigação. Faz tempo que vem muita reclamação. Ele fala, por exemplo, já para mim, ano passado, eu fiz algumas coisas sobre isso. Ele fala o seguinte: olha, investimento milionário jogado às traças, com equipamentos enferrujando, canais secos e nenhuma produção acontecendo. Esse projeto que deveria gerar empregos e fortalecer a agricultura familiar virou um símbolo do descaso com o povo. É inadmissível que recursos públicos sejam desperdiçados dessa forma, afirmou aí o Júnior Gel, então, que vai propor uma CPI, já vai propor uma CPI na Assembleia para investigar esse abandono. É uma reclamação que eu ouço desde o ano passado, que eu tenho escutado essa reclamação de produtores lá. Enfim, esses projetos são muito boa ideia, assim, mas por que eu falo, né? Para tudo falta para a gente planejamento. Nós não somos um país que planeja. Por isso que é uma das coisas que eu falo no editorial, que eu sou contra a emenda parlamentar. Que um deputado tem que vir aqui na cidade e falar, eu tenho que colocar uma creche, um hospital, uma UPA aqui. Isso tem que ser feito dentro de um projeto macro, de um planejamento macro do país, do estado, da região, da cidade. E a gente faz as coisas assim eleitoralmente, eleitoreiramente, na verdade, né? Vai lá aqui, não, para agradar o prefeito e tal. E sim, é um horror.
E o projeto São João, lógico, não é fora dessa questão, mas também é falta de planejamento. É um projeto excelente. Nós temos aqui o projeto Sampaio, tem um projeto Formoso, são projetos de irrigação muito bons, mas eu acho que falta muito planejamento. Falta, o Brasil não é dado ao planejamento, infelizmente, tá bom? Vamos lá. Os órgãos federais se reuniram nessa tarde, depois vamos ver o que vai virar. O Fórum Permanente de Gestores Federais no Tocantins, que reúne os órgãos federais. Eles fariam essa reunião em maio, anteciparam para abril, depois daquela fala do governador Vanderlei Barbosa, de muita crítica, crítica dura ao governo Lula. Então, eles decidiram antecipar, estão fazendo nesta tarde, e vão depois divulgar até uma carta desse encontro, tá bom? O prefeito de Axixá, o Aurivo Lange, foi para as redes sociais reclamar com um vídeo muito forte, mostrando o estrago absurdo que está nas ruas da cidade por conta do intenso tráfego de caminhões depois da queda da ponte lá, JK, entre Aguiarnópolis e Estreito. Parte do trânsito se desviou para lá e acabou simplesmente com o asfalto da cidade. É lamentável. Ele falou que o sistema de esgoto totalmente destruído. E aí ele reclamando, ele falou, ameaçou até de fechar as ruas da cidade por caminhões a partir dessa terça-feira, se não fosse feito nada de concreto. Aí apareceu um povo lá do DENIT o prefeito falou para mim que começaram a mexer, enfim, estão mexendo lá. Ele defende que precisa ser feito um anel viário para desviar os caminhões da cidade, porque a cidade não foi preparada. Eu disse isso logo após a queda da ponte, que ia ter esse problema, porque a cidade, as cidades não têm esse preparo para receber esse volume de caminhão. E é uma pena, por exemplo, o caso de Axixá, o Auri fez uma luta enorme no mandato dele para asfaltar o ano passado, antes da eleição, estava comemorando comigo que entregar a cidade, ia fechar o mandato com a cidade 100% asfaltada, e aí vem uma tragédia dessa. A cidade está destruída. É lamentável o que está acontecendo. Você vê como que o estrago que a irresponsabilidade faz. Porque a queda dessa ponte, eu repito, é irresponsabilidade. Não é só desse governo, não, dos outros também, do governo federal, estou dizendo. Lula, Bolsonaro, Temer, principalmente esses três. Olha, pelo amor de Deus, não tem desculpa para o que aconteceu lá. E além da tragédia das vidas que perderam, do prejuízo porque vai ter que reconstruir a ponte, ainda destruindo várias cidades do Bico do Papagaio, do Maranhão, etc. É lamentável tudo isso, muito lamentável, tá bom? E para a gente fechar, uma coisa leve aqui, o prefeito Eduardo Siqueira Campos, prefeito de Palmas, ele postou nas redes sociais lá uma história do cara que apostou com o vizinho que a prefeitura não iria fazer a praça da 409 Norte. Apostou R$ 100. Aí a prefeitura fez a obra, e no dia que parece que foi entregar, o prefeito ficou sabendo dessa aposta, foi até conversar com o rapaz, tem até o vídeo aí que eu coloquei, tá bom? Apostou e a prefeitura fez a obra, o cara teve que pagar R$ 100 pro vizinho. É isso, tá bom? Pessoal, é isso, espero que tenham gostado. Nós voltamos com um resumo nesta terça-feira. Um abraço a todos, até a próxima.